Olá, seja muito bem-vindo à nossa videoaula sobre equilíbrio estático. Nesse material, vamos explorar de forma detalhada e abrangente esse conceito fundamental da física que desempenha um papel crucial em diversos aspectos do nosso cotidiano. O equilíbrio estático é um estado em que um objeto se encontra em repouso, sem que sofra qualquer tipo de aceleração. Para compreendermos melhor essa importante propriedade física, iremos mergulhar no histórico de pesquisa e estudo do equilíbrio estático, compreendendo como, ao longo do tempo, esse conceito tem sido aprimorado e aprofundado. Durante a nossa aula, teremos a oportunidade única de realizar um experimento prático diretamente relacionado ao tema, permitindo-nos observar de forma concreta e palpável como o equilíbrio estático se manifesta na prática. Além disso, ao longo do vídeo, iremos explorar de maneira didática a explicação física que fundamenta o equilíbrio estático, apresentando equações, leis e conceitos teóricos que nos ajudarão a compreender os mecanismos envolvidos nesse fenômeno físico. Por fim, vamos coletar dados, montar tabelas e analisar os resultados do experimento realizado, aprofundando ainda mais nosso conhecimento e proporcionando uma visão prática e aplicada do equilíbrio estático. Afinal, concluiremos a aula ressaltando a importância desse conceito e como ele influencia diretamente no nosso dia a dia. Espero que você desfrute e absorva ao máximo o conteúdo dessa videoaula sobre equilíbrio estático. Já na sua história, o conceito de equilíbrio estático remonta aos primórdios da humanidade. Desde os tempos antigos, a busca pela estabilidade e segurança levou as pessoas a compreender os princípios que regem o repouso dos objetos. Na antiguidade, por exemplo, egípcios e gregos demonstraram um profundo conhecimento intuitivo sobre o equilíbrio ao construir pirâmides, templos e estátuas gigantescas. A precisão com que essas estruturas foram erguidas sugere um bom entendimento das forças em jogo. Aliás, Arquimedes, o renomado matemático grego, é considerado um dos pioneiros da estática. Seus estudos sobre alavancas e centros de gravidade foram essenciais para o desenvolvimento da mecânica clássica. Durante a Idade Média, Leonardo da Vinci, o ilustre italiano, realizou inúmeros estudos sobre anatomia, engenharia e mecânica. Seus desenhos e anotações revelam um profundo interesse pelas leis do equilíbrio, que ele aplicou em suas invenções e projetos arquitetônicos. Galileu, por sua vez, contribuiu significativamente para o avanço da mecânica, incluindo a estática. Seus experimentos com pêndulos e planos inclinados ajudaram a estabelecer as bases para a compreensão do movimento e do repouso. Já no século XIX e XX, com o advento da Revolução Industrial, a compreensão do equilíbrio estático tornou-se essencial para o projeto e construções de pontes, edifícios e outras estruturas. Na mecânica dos sólidos, a área da física que estuda o comportamento do corpos sólidos sob a ação de forças, inclui o equilíbrio estático. Experimentou uma grande revolução nos séculos XIX e XX. Hoje em dia, o equilíbrio estático continua sendo um conceito fundamental em diversas áreas do conhecimento, como física, engenharia, arquitetura e até mesmo na biomecânica. A simulação por computador e uso de softwares especializados permitem analisar sistemas complexos e otimizar projetos. Em síntese, a história do equilíbrio estático é uma jornada que se estende por milênios, desde as primeiras construções humanas até as mais avançadas tecnologias da atualidade. A busca por compreender as leis que regem o repouso dos objetos impulsionou o desenvolvimento da ciência e da engenharia, moldando o mundo em que vivemos hoje. Existem alguns conceitos sobre o equilíbrio estático, que é uma condição em que o corpo permanece em repouso em movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, devido à ausência de aceleração. Para que isso aconteça, as forças e os momentos que atuam sobre o corpo devem estar balanceados. Alguns conceitos chaves no equilíbrio estático. A força resultante é a força combinada de todas as forças aplicadas no equilíbrio estático é uma força nula. O centro de gravidade é um ponto onde se encontra e pode ser considerado que todo o peso do corpo está concentrado. A posição do centro de gravidade influencia o equilíbrio. Já as forças de reação são forças exercidas pelo apoio ou vínculos para equilibrar as forças aplicadas. Agora eu vou falar um pouco sobre torque na física. O torque, também chamado de momento de força, é uma grandeza física associada à rotação de um corpo em torno de um eixo. Ele mede a eficácia de uma força em produzir a rotação. A definição do torque é definida por um produto vetorial entre a posição R e o vetor de força.
Tem alguns elementos importantes. Tem o vetor da posição, que é o vetor que vai do ponto de rotação ao ponto onde a força é aplicada. A força é representada por F, que é a força que age no corpo. O ângulo, que é representado pelo nulo, é o ângulo formado entre o vetor da posição e o vetor de força. O braço da alavanca é a distância perpendicular entre o eixo de rotação e a linha de ação de força. Já sua interpretação da física é onde o toque mede a eficácia de uma força em girar um objeto. Uma força aplicada mais longe do eixo de uma rotação gera um toque maior, com o mesmo valor de F. Uma força aplicada em um ângulo de 90 graus perpendicular ao braço da alavanca gera o toque máximo, pois gira em torno de 90 graus. E uma das unidades é o sistema internacional, que é o de Newton em metros, e tem outros sistemas que pode ser medido em quilograma, força e metro. Bom, o primeiro experimento consiste em ter os dentes dos garfos entrelaçados, com a fita passando no meio deles e com o palito atravessando os dentes dos garfos. Com isso formado, eu e meus amigos equilibramos numa garrafa PET, mas também pode ser equilibrado em copos, em rolo de linha, em rolha, enfim. O segundo experimento de equilíbrio estático consiste em ter uma garrafa pendurada com barbante, segurada por 3 palitos, que obviamente dividem as forças. Se vocês pararem para analisar, os 2 palitos que estão envolvidos no barbante, eles formam meio que um T contrário, enquanto um palito fica em cima da ponta do que seria o T, que segura todos os palitos e o barbante. Vamos falar agora da explicação física dos experimentos vistos. O experimento do palito segurando 2 garfos sustentados na garrafa. Esse experimento é um pouco mais divertido, porque parece que um simples palito está conseguindo equilibrar os 2 garfos em cima de uma garrafa. Aqui, o que acontece é que o palito precisa se posicionar de forma que o peso dos garfos e o apoio da garrafa se equilibrem perfeitamente. Quando você coloca o palito de maneira certa, os garfos ficam estáveis, sem cair. Isso acontece porque o peso dos garfos e da garrafa está distribuído de maneira que as forças que atuam sobre o sistema se equilibram. E o que está por trás desse equilíbrio é o conceito de momento de força, ou torque. O peso dos garfos gera um torque sobre o palito, e o palito precisa estar posicionado de tal forma que o torque seja compensado. Então, se o palito não estiver no lugar certo, ele pode rodar e os garfos vão cair. Para garantir que tudo fique estável, o centro de massa do sistema, que é composto pelos garfos e pelo palito, precisa estar bem alinhado com o ponto de apoio, o lugar que o palito toca a garrafa. Ou seja, o segredo desse experimento é que as forças estão puxando para baixo, os pesos, e a força de apoio, o palito e a garrafa, precisam estar perfeitamente equilibradas. Se você mover qualquer um dos componentes, o sistema pode perder o equilíbrio e tudo vai cair. Agora sobre o segundo experimento, que é o da garrafa segurada pelo barbante que está sustentado pelos palitos. O que está acontecendo é que quando você pendura a garrafa no barbante, ela exerce um peso para baixo devido à gravidade. Esse peso, que é a força que puxa a garrafa para baixo, precisa ser equilibrado por uma força contrária. Essa força contrária é a tensão do barbante, que puxa a garrafa para cima, impedindo que ela caia. Além disso, a garrafa está em equilíbrio, porque o peso da garrafa está sendo distribuído de maneira que as forças se equilibram. Os palitos ajudam nesse equilíbrio, atuando como suporte. O palito que está inclinado, ele empurra os 2 lados do barbante, o que faz dar o equilíbrio. E ao fazer isso, eles ajudam a estabilizar a garrafa para que ela não tombe. O segredo desse equilíbrio é que a soma das forças que atuam sobre a garrafa é 0. O peso puxa para baixo e a tensão puxa para cima, mas essas forças se anulam e a garrafa fica estável. Para que a garrafa não gire, o momento da força gerado pelo barbante também precisa ser equilibrado, o que é conseguido ajustando bem a posição do barbante e dos palitos. Os experimentos que você viu são exemplos da aplicação da primeira lei de Newton, a lei da inércia, que é um princípio fundamental da física que descreve o comportamento de objetos em movimento ou em repouso. Segundo essa lei, um objeto permanecerá no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudar esse estado pela ação de forças externas. Em outras palavras, se nenhuma força resultante atuar sobre um objeto, ele não mudará seu estado de movimento, se mantendo em equilíbrio, que pode ser um equilíbrio estático ou dinâmico.
O conceito de inércia está intimamente ligado à massa de um objeto. Essa massa pode ser vista como uma medida da inércia, ou seja, a resistência que um objeto tem à mudança do seu estado de movimento, pois quanto maior a massa de um objeto, maior será a inércia e, portanto, mais difícil será alterar o seu estado de movimento. O equilíbrio estático refere-se à condição em que um objeto está em repouso e todas as forças que atuam sobre ele estão equilibradas. Isso significa que a soma vetorial de todas as forças atuantes é zero, resultando em um estado de equilíbrio. Para que um objeto esteja em equilíbrio estático, não deve haver aceleração e ele deve estar em uma posição onde todas as forças, incluindo gravidade, atrito e quaisquer outras forças aplicadas, se cancelem mutuamente. Por outro lado, o equilíbrio dinâmico ocorre quando um objeto está em movimento, mas as forças que atuam sobre ele ainda estão equilibrados. Nesse caso, o objeto se move com uma velocidade constante, sem aceleração. As forças de tração, resistência ao ar e atrito com o chão estão equilibradas, permitindo que o corpo mantenha sua velocidade sem alteração. A compreensão da lei de inércia e dos conceitos de equilíbrio estático e dinâmico é essencial não apenas para a física teórica, mas também para aplicações em práticas do cotidiano, como na engenharia, arquitetura e em diversas outras áreas. Esses princípios ajudam a prever os comportamentos dos objetos sob a influência de diferentes forças, permitindo o desenvolvimento de tecnologias e soluções que tornam o nosso mundo mais seguro e funcional. Em conclusão, como você viu nesta videoaula, o equilíbrio estático é a capacidade de um corpo ou sistema de permanecer em repouso, sem se mover, mesmo sob a ação de forças externas. Ele é de extrema importância em diversas áreas, tanto no cotidiano quanto em aplicações científicas e práticas, sendo utilizado, por exemplo, na segurança e estabilidade de estruturas. Na engenharia civil, o equilíbrio estático garante que construções, como edifícios, pontes e torres, resistam às forças externas, como vento, peso próprio ou terremotos, sem desabar. Um sistema em equilíbrio estático não apresenta movimentos ou deformações indesejadas, assegurando a segurança das pessoas. Um bom exemplo também é a biomecânica e saúde. No corpo humano, o equilíbrio estático é essencial para manter posturas corretas, como ficar de pé ou sentado sem cair. É particularmente importante em atividades que exigem estabilidade, como yoga ou exercícios de fisioterapia. A análise do equilíbrio estático é usada em tratamentos de reabilitação e em estudos sobre a marcha e a postura. Portanto, o equilíbrio estático não é apenas uma condição física, mas também uma ferramenta analítica indispensável para resolver problemas em diversas disciplinas. Sem o equilíbrio estático, seria impossível projetar estruturas ou dispositivos que permaneçam seguros e funcionais no tempo. Em resumo, o equilíbrio estático é crucial para garantir segurança, funcionalidade e eficiências em diversas aplicações práticas, desde a arquitetura, engenharia até a biomecânica.